Boas-vindas! E você vai assistir a uma das partes da gravação do desafio 21 dias de WordPress. Se você quiser ter acesso a todas as aulas gravadas desse desafio e de outros treinamentos, basta acessar o link da descrição e escolher um dos planos da nossa comunidade fechada. Então, você vai fazer duas coisas aí pra gente, ô Robson. Vai clicar no Go to Application, para ele abrir pra gente no browser. Opa. Isso, Go to Application. Peraí, muita calma nessa hora. Aí, boa. Aí ele vai abrir e a outra coisa que você vai clicar também é no Open Application Folder, para que ele possa abrir também a pasta de aplicação. Essa é a home dele. Boa. Aí, essa é a home do PHP, né? PHP é de mim. É isso aí, PHP mais é de mim. Vamos para Application Folder. Isso, a pasta do folder aí. Para a gente começar a fazer a nossa primeira instalação do WordPress, né? Beleza. E aí você tem então, ó, todas as pastas que você vai colocar ali os dados aí dentro, né? Então, tudo que você vai configurar, tudo que você vai mexer, vai colocar dentro dessas pastas aí. Aí você tem essa pasta Apache, né? No MAMP lá você vai ter uma pasta chamada HTTP Docs, uma coisa dessa assim, né? E lá deve ter Docs, alguma coisa. Deixa eu ver aqui como é que é, porque eu não lembro de cabeça. Peraí. Então, que varia muito, né, Danilo? Depende da instalação, pode ser www e pode ser o HTDocs. São os dois padrões do PHP. Eu estou abrindo aqui, tá, gente? Passo a passo, estou olhando aqui devagarzinho, para você saber onde eu cheguei. Aqui é a raiz do localhost. Exatamente. No meu, ou é no HTDocs, tá, gente? Ou é na pasta que você faz a instalação. Muito bem. E aí você tem, então, ó, a pasta principal. No caso do Robson aí, né? Mostra a estrutura de novo pra gente, Robson. Voltar lá do início, né? Aqui é onde ele abre, né? Que é a pasta do aplicativo. Ele starta pelo Manager, que é esse carinha aqui, ó. Que é o Home dele. Que é aquela telinha ali que a gente tá, né? Perfeito. Aí, para acessar a página principal, que é o localhost, fica dentro de Apache. Dentro de Apache tem o HTDocs. É isso aí. Lá no MAMP você tem a pasta MAMP e dentro do MAMP você tem o HTDocs, tá bom? Então, normalmente é assim. E é aí que a gente vai colocar as coisas. Então, mantém nessa página aí, Robson. Show. Agora, o que você vai fazer aí? Você vai fazer o seguinte, você vai entrar dentro do WordPress.com. Entra diretamente dentro do WordPress.com, que é o WordPress oficial, tá bom? Então, a gente vai lá. A gente vai trabalhar com duas versões do WordPress. O WordPress próprio para o nosso servidor, que a gente vai colocar no futuro, e o WordPress.com para a gente conseguir ter ali uma versão onde a gente vai instalar e vai configurar e tudo mais, tá bom? Então, WordPress.com. Deixa ele abrir aí. Show. Ok, tá vendo? Aí ele está mostrando algumas coisas sobre o próprio WordPress, tá? Essa funcionalidade principal, está explicando, cria o seu site, ou seja, aí você tem a versão que você vai abrir para criar dentro do WordPress, né? Não é o caso. No nosso caso aqui é o WordPress para desenvolvedores. Então, a gente quer fazer o download do WordPress, tá bom? Cria o seu site. Clica aí no Cria Seu Site. Vamos ver se ele manda para a gente fazer o download ou se ele vai mandar a gente criar conta. Se ele mandar a gente criar conta, a gente vai abortar aí e vai trocar para download WordPress. Professor, não seria para baixar direto, não seria no wordpress.org? Sim. É que eu achei que aí ele já ia mandar o link para a gente, tá bom? Então, troquem ali em cima, para o invés de wordpress.com, coloca WordPress. Na realidade, faz assim, ó, melhor. Escreve download WordPress. Faz assim que é melhor. Então, vamos aprender a buscar no Google aí para a gente achar os links corretos. Então, download WordPress. Boa. Danilo, eu salvei na minha playlist a de C Sharp. Vou estudar para não perder tempo. Isso, as aulas são ao vivo, diariamente que você faz com algum tipo específico. As aulas da comunidade, sim, são ao vivo toda quinta-feira, tá bom? A não ser os desafios 21 dias, que eu fico com você direto durante 21 dias. No MAMP, como que eu faço para abrir essa parte que o Robson abriu, tá bom? No MAMP, quando você abre o MAMP, ele mostra para você
as preferências que você tem lá também. Lá você consegue ver toda essa configuração. Show? Beleza, pode clicar aí, ô Robson. Vamos fazer o download do WordPress aí. Então ele está abrindo o download e aí a gente vai clicar nessa versão para baixar. Pode clicar. Vamos fazer o download dele. Perfeito. Baixando aí o código. Isso. Cadê? Nada? Ainda não foi? Tá baixando aqui embaixo. Ah, então tá bom. Então tá bom. É que para mim a barrinha do Zoom aqui não tá mostrando o download. Show. Aí ele tá falando ali algumas hospedagens, ó, DreamHost, SiteGround ali, né? Alguns lugares que pode fazer hospedagem. A gente vai fazer hospedagem, né? Num provedor que ele é gratuito e você paga depois, né? Então, eu já ensinei algumas vezes para os meus alunos, né? E eu gosto desse site de hospedagem, não porque ele me patrocina, não é isso. Eu gosto do site de hospedagem que eu vou usar, que é o Heroku, pelo fato de ele trabalhar muito bem com integração contínua, né? Então, você consegue fazer auto-scale de máquina, consegue fazer com que o seu sistema fique muito mais robusto para milhões de acessos, tá bom? Então, a gente vai configurar por lá também. Aí vocês vão ver aí no processo, quando estiver quase finalizando o nosso desafio, como que faz esse deploy. Boa. Então, esperar baixar. Você avisa pra gente aí, Robson? Pra mim aqui não tô conseguindo ver. Sim. Boa. Enquanto isso, clica ali nos downloads ali, cara, pra gente ver como é que tá o seu download aí. Acho que você tem a opção de clicar para mostrar o download fazendo. Que mais aqui? O Joaquim está falando, ó. Para quem está na comunidade do Torne-se um Programador, entrem. É isso aí, ó. Muito bem, boa. Eu sou de Angola, né? Olha lá, 4 horas de diferença no horário e ele está aprendendo muito. Cara, olha a diferença, cara. São assim, tipo, tem pessoas e pessoas, né? Aquelas que são protagonistas, não tem desculpa para elas. Elas vão lá e fazem. Então, Joaquim, Danilo, parabéns, cara. Muito bom. Agora você vai descompactar. Manda aí descompactar. Perfeito. Então, tá fazendo a descompactação aí. Aí, beleza. E aí vocês vão ter, então, essa pasta aí, ó, WordPress, ok? Nessa pasta WordPress, depois que vocês descompactaram, vocês vão pegar essa pasta e vão jogar lá dentro da pasta do servidor de vocês. Podem fazer isso daí, então. Pega essa pasta. Ô, Danilo, eu tenho um lá, eu renomeio lá, renomeio aqui. Não, você pode renomear aí. Você vai colocar, então, WordPress-aula. Pode colocar. Isso. Perfeito. Então, só no seu caso, tá? Vocês que estão aí na internet, podem colocar o WordPress normal lá e aí joga lá na pasta do servidor de vocês. Então, só jogar diretamente lá no servidor. Beleza. E aí você vai entrar lá no HDocs, né? Na pasta HDocs. Aí, Apache, HTDocs. Aí, e joga aí. Perfeito. Agora está fazendo, então, a instalação do WordPress aí, né? Ó. Mandando os dados dos arquivos. Perfeito, gente. Legal. Aí agora, eu quero que você faça o seguinte, Robson. Você vai abrir, né, esse código em algum editor. Pode ser o Visual Studio Code, pode ser ali o Sublime, seja qual for o editor de sua preferência. Eu preciso que você abra esse código aí para a gente em um local, tá? Tá, eu uso o código Insider, que ele é mais leve. Não tem problema. Para Linux. Não tem problema. Vamos nessa. Ele é igual o Visual Code, só que ele é cor verde e ele é mais enxuto. Legal. Legal. Vamos lá. Isso. Então, deixa eu abrir aqui o editor. Tem um mosquitinho aqui atrapalhando. Perfeito. Nossa, ele é muito parecido com o Visual Studio Code. Na verdade, é uma cópia gigantesca, hein? Ó, só a diferença do logo, ó, é verde. Rapaz, muito igual. Enfim, arquivos importantes aí, gente. Antes da gente startar, de a gente começar a fazer instalação e tudo mais. Primeiro, você tem um arquivo chamado wp-config.
Então, ó, wp config. Então, ó, todos esses arquivos são importantes, tá, gente? Ó, olha só isso daí. Ó. Abre para mim o wp config aí. Olha, vai estar assim, ó, wp config -sample.php, tá bom? Esse é o arquivo de configuração. Quem baixou o WordPress, saiba que você precisa mudar esse arquivo. Então, você vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse arquivo para você duplicar ele. Volta lá, então, na estrutura de diretórios. Ctrl+C, Ctrl+V para duplicar. Isso. Não sei se ele consegue duplicar por esse editor. Vamos ver. Aí. Consegue. Aí você vai renomear, deixando só como wp config. Tá bom? Perfeito. Ok. E aí, nesse wp config, é aonde o WordPress vai ler todas as configurações que vocês vão usar. Tá bom? Então, ali ele vai mostrar para você qual que é o host que você vai usar, qual que é o seu usuário, qual que é a sua senha. É aí onde um monte de gente trava, gente. Um monte de gente trava, tá? Instala o MySQL, esquece qual que é a senha, né? E aí a bagunça tá arrumada, né? Então, lembre-se, você está usando o seu MySQL local, então ali, ó, nome do banco de dados, você vai colocar o nome do seu banco de dados que você vai usar para o seu WordPress. Então, muda ali, o Robson, nome do banco de dados, e você vai colocar aí WordPress-aula, né? Ou underline aula, melhor. Acho que underline vai ser melhor aí nessa ocasião. Perfeito. Ali no nome do usuário do seu banco de dados, normalmente você usa um usuário chamado root no MySQL. Então, coloca aí como root. Normalmente a senha vem root ou em branco, tá? Então, deixa em branco para a gente testar para ver se o seu MySQL é branco. Ah, o seu 1, 2, 3, 4, 5. A minha tem, Perfeito. Nunca por assim, tá? Somente didático. Legal. Lembre-se disso. É o seu usuário, a sua senha, a sua configuração, tá bom? Ah, Danilo, usando um banco de dados na nuvem. Então, olha lá, o host do seu banco de dados na nuvem, tá bom? Prestem atenção, gente, preste atenção nisso que eu tô falando. Aqui muita gente erra, tá bom? Então, faça essa configuração. Quando você faz a instalação no WordPress comum, onde você compra um WordPress diretamente hospedado e você não está programando ele, isso já vem automático para você na empresa de host. Lembre-se, aqui é WordPress para desenvolvedores, então você tem que aprender essa configuração, tá bom? Beleza, outra coisa importante, salva aí pra gente, Robson, e volta lá pra gente, então, lá na parte daquela estrutura, da árvore de diretórios. Fica lá. Aí. Não, lá no código mesmo. Lá no código. Cadê? Lá no editor de código. Aí, isso. Legal. Gente, aí tem muita coisa interessante, ó. Você tem o WP Activate, WP Blog Headers, WP Comentário Post, né? Você tem ali o WP Chrome. Abre esse WP Chrome pra gente aí. Não, na verdade, é esse mesmo. E olha que interessante. Esse cara aí, ó, ele tem ali algumas coisas importantes. Ah, Danilo, eu vou mexer com cross-domain, né? Olha lá, eu vou mexer com cache control. Olha aí que interessante. Então, tem algumas coisas que você pode resolver entendendo essas partes do código, tá bom? Ó, ele mostra ali ó, que ele carrega o WP Load. Então, leia esses códigos, gente. Danilo, eu não entendo nada de PHP. Com o tempo, você vai começar a entender, tá bom? Então, não se preocupe. Você vai começar a entender, e assim vai, tá? Ótimo. Pode fechar aí. Deixa só o WP Config para a gente aberto. E eu recomendo que vocês também façam isso, tá? Deixa só o WP Config aberto e aí vocês podem fechar a outra configuração. E agora, Robson, você vai lá e vai digitar lá localhost 8080 / WordPress, né? Ou seja, qual que é o seu aí, WordPress-aula. No caso de vocês, se ficou como localhost, ficou sem porta, porque subiu na porta 80, então é só localhost / né, o arquivo que você abriu. E assim sucessivamente, tá bom? Ó, no caso do Robson aí, ó, ele deu problema a estabelecer conexão com o banco de dados. Provavelmente é a senha. Na verdade, não é a sua senha. O problema que deu aí para você é que você não tem o banco de dados criado. Você não tem. Tá certo. Também. Então você precisa criar esse banco de dados aí, tá bom? Então existe uma ferramenta que vocês podem utilizar, que é ou vocês utilizam o PHP MyAdmin, né, que é o que o Robson tem aí. Na instalação ele definiu qual que era o usuário, chave, qual que era a senha,
ou vocês podem fazer o download do SQL Workbench. Faz o seguinte, Pensa numa ferramenta bonita. Isso. Faz o seguinte, o Robson, abre numa outra aba aí, digita MySQL Workbench. Né? Eu não sei se você tem aí nesse computador, mas... Eu tenho o Azure Data Studio, que é o mais leve. Também uma outra opção, tá, gente? Então, essas são opções de cliente para você utilizar o MySQL e tudo mais, tá? Então, tanto o Azure Data Studio vocês podem baixar, quanto o MySQL Workbench, tá? Então, ó, esse é o MySQL Workbench, gente. Vai lá em imagens ali, ó, e clica em imagens só pra gente dar uma olhada, né? Me mostra imagens, eu quero ver imagens lá, e como os caras falavam lá no programa de televisão. Eu quero ver imagens. Aí, ó. Então, clica aí numa imagem dessa, só para o pessoal dar uma olhada, dar uma visualizada para entender como que ele é, né? Isso. Clica aí em qualquer uma, pode ser qualquer uma. Ó, então, ó, ele é um cliente para você gerenciar os seus dados em bancos de dados, tá bom? Então, vocês podem baixar e configurar na máquina de vocês. Fiquem à vontade, tá? Beleza. Agora, volta lá, então, Robson, e vamos criar o banco de dados lá. Vamos lá. Opa, é aqui mesmo, né? Pode fazer pelo... Pode fazer pelo seu MySQL e MyAdmin, tá? Não tem problema. Cadê ele? Aqui. Então, é com vocês aí, tá, gente? Vocês podem baixar Aí, ó. É muito parecido, tá, gente? Eu até achei que fosse o Workbench, é bem parecido mesmo. E aí você vai colocar o nome do banco de dados ali, né? E vai criar. No caso, WordPress _ aula, né? No seu caso. Isso. E aí pode criar o banco de dados. Boa. Perfeito. Banco de dados criado. Não vai criar tabela, não vai criar nada. É só isso daí, tá bom? Beleza. Agora, depois de criado, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá no WordPress e vai dar um reload para a gente ver se deu certo, tá bom? Volta lá, dá um reload. Eu ainda acho que é a senha. Deixa eu só ver um pouquinho, Danilo, porque eu deixo salvo aqui, deixa eu só ver se é a senha mesmo. Uhum. Dá uma checada aí pra gente. Onde eu saio? Aqui, deixa eu sair aqui. Deixa eu só ver que senha é essa. Uhum. É tão simples que eu nem... É só para não deixar em branco. Uhum. Isso é o que eu sempre falo. Essa é a hora que todo mundo trava, tá? Muita gente. Tem uma 6, tá vendo? Uhum. Ah, então você colocou 1, 2, 3, 4. Faltou. Tá faltando dígito lá, por isso tá dando pau. Exatamente. Lembrando, didático, nunca faça isso, produção. É isso aí, máquina de vocês, tudo bem. Agora servidor de produção, essas coisas, não. Eu não sei qual que é do gerenciador de banco de dados, se você deixar em branco dá mó pau. Tem uns aí que não aceita assim em branco. Então vai depender muito. Ó, gente, uma outra coisa importante, tá? Sobe um pouquinho mais aí, o Robson. Vai lá no comecinho, lá em cima, no comecinho. Tá vendo ali que você tem ali, ó, um negócio chamado... não, desce um pouquinho mais, se não é aí. Vai descendo um pouquinho mais. Mais. Tem um negócio chamado WP_. Procura aí para mim, por WP_. Aí, achei. Ó, na linha 70, você tem um prefixo. Quando você coloca esse prefixo aí, ó, todas as tabelas que ele vai criar, ele vai deixar nesse prefixo, tá bom? Nas tabelas gerenciadas pelo WordPress, ele coloca esse prefixo WP_. Então, você também pode mudar esse prefixo. Olha, eu não quero as tabelas do WordPress com WP, porque vai dar confusão com o banco de dados que eu já tenho, né? Então, eu quero deixar com outro prefixo. Você pode mudar esse prefixo aí, que aí todas as tabelas que vão ser criadas a partir de então, vai usar esse prefixo que você colocou, tá bom? Sobe um pouquinho mais aí para mim, Robson, tem outra informação importante ali. Ó, aí você tem ali, ó, algumas informações de segurança, tá vendo? Ó? Então, a chave de segurança, key, tá vendo? Tudo isso que você coloca quando você vai para a produção, tá? Normalmente você coloca a variável de ambiente nesses dados aí, né? Mas
são informações que você coloca aqui também quando você está fazendo o deploy do seu sistema, tá? Desce um pouco mais, vamos lá, descendo um pouquinho mais aí. Mais um pouquinho. Outra informação importante é WP Debug. Ali vocês deixam no ambiente de desenvolvimento com vocês como true, ok? Então pode mudar aí para true. Por quê? A gente precisa fazer debug. Então, quando der erro ali no PHP, a gente quer ver que deu erro no PHP, tá bom? Então deixa habilitado aí como true, tá? Pode salvar. E aí agora vamos dar um reload lá para ver se funcionou. O Alex está falando aqui, ó, fui usar o Logan, isso é bom, pessoal, para entender como é que funciona a ferramenta mais atualizada, isso. Então, depende da ferramenta que vocês forem utilizar, tá bom, gente? Então, fiquem tranquilos aí, escolha melhor para vocês. Boa! Passou a instalação e aí agora você vai parar aí, Robson. Você não vai fazer nada a mais do que isso. Tá bom. Show! Qual que é a missão de todos vocês? É parar aí, ok? Vocês têm que chegar até esta parte da instalação de vocês, conseguir passar pela configuração do MySQL e chegar aí, ok? Chegou aí, aí a gente vai continuar na aula de amanhã, tá bom? Vendo aqui mais algumas perguntas, ele não cria o banco de dados de forma automática? Depende, tem alguns que criam, tem outros que não, então se você tiver algum problema na criação, você mesmo gerencia isso. Eu quis mostrar para vocês como é que faz essa criação, porque, volto a dizer, WordPress para desenvolvedores. Então, você precisa saber a fundo tudo que está acontecendo, desde criar banco de dados, configurar arquivo, configurar variável de ambiente, etc. Então, eu preciso fazer com que vocês possam familiarizar com o conteúdo. Então, algumas coisas eu vou fazer na mão de propósito para que vocês possam aprender como é que funciona a estrutura.